Olá pessoal, eu sou o professor Mariano Medeiros e hoje nós vamos falar sobre os períodos compostos. Na verdade, nós vamos começar aqui uma série de algumas aulas, eu não sei bem, eu acho que vai dar umas 5, 6 aulas, para a gente falar sobre os períodos compostos. Na aula de hoje, nós vamos tratar do conceito geral do que é período composto, para a gente diferenciar o que é período composto de período simples. E a gente vai passar um pouco rapidamente sobre os tipos de períodos compostos que existem. Para a gente começar a falar sobre período composto, uma primeira coisa que a gente precisa definir é o que é frase, o que é oração e o que é período, porque essas nomenclaturas vão estar presentes nesse tipo de estudo. Então, frase a gente vai ter aqui como todo enunciado que possui um sentido completo. Uma oração pode ser uma frase completa, quando a frase possui apenas uma oração, ou a oração pode ser um pedaço de uma frase, quando esta frase possui mais de uma oração. O que nós vamos chamar aqui por período é frase. Só que não é qualquer frase, é uma frase verbal. A gente tem as frases nominais, as frases mais simples, aquelas frases que não têm verbo, e as frases verbais, as frases mais comuns, as frases um pouco mais complexas, aquelas que são estruturadas em torno de um verbo. Quando a frase possui apenas um verbo ou uma locução verbal, a gente pode chamá-la de período simples, oração absoluta, porque nesta frase possui apenas uma ação, possui apenas um verbo, possui apenas uma oração. Então, para simplificar, a gente tem que, quando uma frase tem apenas um verbo ou uma locução verbal, ela tem apenas uma oração. Então, quando a gente quer entender se dentro daquela frase, dentro daquele período, eu tenho mais de uma oração, eu preciso ver quantos verbos eu tenho na frase, quantas locuções verbais eu tenho na frase. Quantos forem a quantidade de verbos dentro de uma frase, é a quantidade de orações. Se numa frase eu tenho um verbo, uma oração, se tenho dois verbos, duas orações e assim sucessivamente. Os períodos compostos são frases um pouco mais complexas e elas são bastante úteis porque a gente, na produção do nosso texto falado ou do nosso texto escrito, fazemos uso dos períodos compostos. Porque a gente não vai colocar cada verbo, cada ação dentro de uma frase isolada. Eu fui para casa. Eu entrei em casa. Era tarde. Então a gente vai juntar essas frases numa frase só. Fica assim com mais sentido, fica assim uma frase mais organizada, e isso dentro de um texto dá um conjunto maior, uma coesão maior no texto. Os períodos compostos são importantes para que nós possamos construir frases mais completas. E os períodos compostos, eles vão se dividir em duas categorias. Os períodos compostos chamados de período composto por coordenação e período composto por subordinação. Qual é a diferença entre o período composto por coordenação para o período composto por subordinação? Nos períodos compostos por coordenação, as orações são independentes. Então a gente já viu que era oração. Era aquela parte da frase sob o domínio de um determinado verbo. Então se a gente tem dentro de uma frase mais de uma oração, a gente vai ter mais de um verbo, e cada elemento relacionado com aquele verbo vai compor uma oração. Então, por exemplo, eu já fiz a tarefa e enviei por e-mail. Veja, dentro desta frase eu tenho duas ações. Eu já fiz a tarefa. Eu enviei a tarefa por e-mail. Essas duas ações são independentes. Eu poderia separar cada uma dessas ações, cada uma dessas orações em frases, mas não ficaria interessante. Então eu junto essas duas ações, essas duas orações em uma só frase. Quando eu faço isso, eu vou coordenar as orações, porque nesse caso aqui as orações são independentes. Então, quando as orações são independentes, eu digo que são orações coordenadas, período composto por coordenação, que tem aí 5 tipos. Nós vamos fazer um vídeo específico para falar dos tipos das orações coordenadas.
Quando as orações são subordinadas, as orações são dependentes sintaticamente, ou seja, uma oração vai precisar da outra para, de algum modo, se completar. As orações subordinadas são de 3 tipos. Eu tenho as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Nós faremos um vídeo para explicar cada uma delas. Mas para que a gente entenda aqui qual é o conceito de oração subordinada, são as orações dependentes, a gente pode ter o exemplo de: queria que o Senhor lesse o meu texto. Então, aí a gente tem 2 orações. Perceba, queria é uma oração. Por que vai ser uma oração sozinha? Porque não tem nenhuma outra palavra relacionada a esse verbo, diretamente relacionada a esse verbo queria. Se eu coloco esta oração sozinha, queria, ela não pode ser uma frase, porque frase é todo enunciado que possui sentido completo. E quando eu digo apenas queria, eu não tenho um sentido completo. Você vai me perguntar, queria o quê? Quem vai completar o significado de queria é a outra oração. Então essas orações são sintaticamente dependentes. Perceba que a oração queria precisa de que o Senhor lesse o meu texto para que complete o significado. Então perceba que queria que o Senhor lesse o meu texto completa o significado do verbo da oração querer. Quem quer, quer algo. E aí a gente tem uma relação sintática, ou seja, a segunda oração cumpre uma função sintática para a primeira oração. A primeira oração vai ser chamada, neste caso, de oração principal, e a segunda oração vai ser chamada de oração subordinada. Esta oração subordinada ela vai ser classificada e a gente vai ver isso mais adiante. Neste caso, é uma oração subordinada objetiva direta. Por que esse nome todo completo? É uma oração subordinada objetiva porque ela vai funcionar como objeto da oração queria. Objeto é aquele termo que completa o significado de um verbo. Então, como que o Senhor lesse meu texto é uma oração porque tem um verbo e completa o significado de queria, vai ser uma oração subordinada, porque está subordinada à oração principal, objetiva, porque cumpre a função de objeto, e como queria um verbo transitivo direto, vai ser objetiva direta, porque vai ser um objeto direto. Então nós vamos fazer uma aula, um vídeo para cada tipo de oração subordinada, né? As substantivas, as adjetivas e adverbiais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, compartilha, conversa com os amigos, deixa aí suas perguntas no comentário e a gente se fala, ok? É muito importante que você curta, que você compartilhe, porque assim nosso trabalho vai ser divulgado para mais pessoas. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.